Olá pessoal, eu vou fazer essa aula aqui para a gente aprender um pouquinho melhor aquilo que a gente viu da distribuição de pontos e começar a fazer algumas operações interessantes com elas de modo paramétrico, tá? Bom, só para relembrar, né? Vocês vão abrir o Rhinoceros, vão digitar Grasshopper na barra de comandos e ele vai abrir aqui o plugin Grasshopper. Bom, feito isso, eu vou enviar para vocês no Moodle esse arquivo aqui que tem algumas funções separadas pelas... alguns comandos separados pelas suas funções. Então, algumas geometrias, inputs numéricos, manipulação e visualização da informação, tem algumas coisas aqui, tá? Então está bem organizado para vocês não ficarem perdidos, né, quando vocês forem procurar alguma coisa. Vejamos. Para você abrir esse arquivo, vocês vão vir em File, Open Document e vão procurar lá a pasta onde vocês salvaram esse arquivo que vocês vão baixar. Ok? Se vocês estiverem em dúvida, vocês vão abrir aqui, né? E de repente vocês vão querer procurar onde que ele se encontra aqui. Tem uma ferramenta bem interessante aqui, eu particularmente gosto, que é se eu apertar Alt e Ctrl e clicar no meu comandinho ali, ele vai me mostrar essas setas dizendo de onde que ele veio, né? Então eu acho bem interessante isso. Ó. Ok? Ele vai abrindo ali, então é legal que vocês vão encontrando também na barra superior esses comandinhos aqui. Bom, então vamos começar a brincadeira aqui. Primeiro, para fazer isso aqui, a gente precisa de uma distribuição de pontos, tal qual a gente fez na outra aula, né? Só que na outra aula a gente usou uma ferramenta chamada Series, que ele vai dar uma sequência de pontos ali, né? E uma sequência de números que você depois vai transformar em pontos. A ideia aqui nessa aula é a gente trabalhar com uma ferramentinha um pouquinho diferente, tá? Então vamos clicar duas vezes no espaço vazio aqui do Grasshopper e vamos buscar a ferramenta chamada Range aqui. A ferramenta Range, eu até acho que ela está aqui em algum lugar, deixa eu ver. Se não tem problema, a gente vai adicionando outros elementos aqui, tá? A ferramenta Range, ela vai criar uma amostragem de números, né? Digamos assim, ó. Então, se você vier aqui, ele está fazendo 1, 2, 3, quer dizer, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, que é o padrão dele. Vamos criar dois number sliders também, clicando duas vezes na tela vazia e digitando, sei lá, 30 e 15. Ok, 30 e 15. Tá? Eu vou vir aqui. No 30, o 30 eu vou colocar aqui, que é o domain. E o 15 eu vou colocar no number of steps. Ok. Deixa eu deixar isso aqui oculto por hora. Pronto. Então, vamos lá. A gente tem o range, ok? Então, se eu vier agora e criar um panel, clica duas vezes e digita panel. Isso aí. Você vai vir aqui e você vai ter essa lista de números, ok? O que ele está fazendo? O domain, ele pega, né, digamos, de 0 a 30 valores, né? Desculpa, de 0 a 30 é o valor numérico. E os steps é a quantidade de valores. Então, como eu tenho 30 dividido em 15, aí ele foi de 2 em 2, né? Vamos ver o que acontece aqui, ó. Aí ele começa a dar uns números quebradinhos, tá vendo? Quando o valor não bate. Essa é a lógica que ele está utilizando aqui. Vamos deixar assim por enquanto, tá? Agora, eu vou em construct
clico duas vezes, digito construct. Eu vou em construct point. Vamos lá, construct point. Ok. E agora o que acontece? Se eu pegar isso aqui e colocar aqui, ele vai fazer essa sequência de pontos, né? Então vamos lá, se eu aumentar o número de steps, aqui a gente vai ter, ok? É isso, são pontos em... Então, a gente tem essa sequência de números, tá? Agora, vamos tornar a coisa um pouquinho mais interessante. Vamos fazer com que ele tenha algumas variações em Z. Então, eu vou fazer aqui essa variação em Z ela ocorra a partir de um gráfico senoidal. Então, se eu digitar sin, né, de seno, sine, não sei como é que se pronuncia, ele vai vir aqui essa função. Então, se eu pegar esse range aqui e conectá-lo aqui, olha só, ele está começando a me gerar, né, um gráfico senoidal. Que ele está pegando basicamente esses valores aqui e está fazendo a operação, né, uma operação de seno com esses valores aqui e jogando em Z. Então a gente vai ter essa função aqui, ok? Mas dessa maneira a gente tem muito pouco controle, nesse gráfico senoidal. Então, a gente pode usar uma outra funçãozinha aqui, tá? Chamada evaluate. O evaluate ele já é um pouquinho mais hardcore, por assim dizer. Por quê? Porque ele permite que eu digite aqui qualquer função. Então, eu posso pegar os números que estão vindo aqui e gerar qualquer tipo de função. Então, eu posso gerar uma parábola, eu posso gerar uma equação de segundo grau aqui, ou sei lá, né? No caso a gente vai fazer um gráfico de seno, mas com um pouquinho mais de controle. Então como que a gente vai fazer? Se eu aproximar bem aqui do evaluate, ele vai aparecer essas opções aqui, ó. Eu posso ir adicionando mais incógnitas, né, por assim dizer. Deixa eu clicar duas vezes aqui. Se eu clico duas vezes, ele vai abrir essa barra aqui, né? Essa janela. E aqui eu vou poder escrever a minha função. Então vamos lá. Eu vou dizer que a minha função é Z vezes seno de y vezes x. Ok. Tá aqui. Certo. Então, eu tenho aqui. Vamos colocar agora, vou colocar aqui 10. Um number slider de 10 para cá. E um number slider de 10 para cá. Lembrando que, para copiar, você clica no objeto, começa a arrastar ele e aperta Alt. Aí você vai copiar. Se você apertar Alt e depois tentar selecionar, ele vai fazer isso aqui, ó, que é para expandir o algoritmo. Ok, então a gente tem aqui desses valores aqui, a gente vai colocar no X e vai trocar aqui agora. Ó. Então o que está acontecendo? Ficou muito grande, né? Ó, a variação aqui, mas pelo menos agora eu tenho controle, ó. Isso é bem interessante, o controle da oscilação. Então eu tenho o controle da oscilação aqui e tenho o controle da oscilação aqui. Bem legal, né?
Aqui, vou deletar aqui. Bom, isso aqui é o primeiro passo, né, que a gente precisa executar aqui para fazer o nosso objeto. Então agora eu quero interpolar essa distribuição de pontos de um seno, de um gráfico senoidal para um gráfico cossenoide, não sei. Vejamos. Então eu vou copiar aqui, certo? Vou copiar, vou manter esses valores iguais, é importante que esses valores sejam iguais para ele ter a mesma quantidade de pontos, tá? Não sei se vocês entenderam, para copiar aqui eu selecionei todo o algoritmo e pá, com Alt copiei para cima. Agora, o que eu preciso fazer duas coisas aqui, tá? Primeiro, eu preciso trocar essa função, ao invés de ser um seno, de ser um cosseno, certo? Ó, já mudou um pouco aqui. E eu preciso movê-lo em Y, lembrando que o vermelhinho aqui é o X e o verdinho aqui é o Y. Então, eu vou colocar ele aqui distante 10 centímetros, né? Aqui. Ó, pá. Feito? Legal. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai construir linhas entre esses pontos. E aí a gente vai ver uma coisa interessante aqui. Vejamos. Vamos clicar duas vezes aqui. Clicar duas vezes. Vamos digitar line. E aí a gente vai querer esse aqui, ó. Create line between two points. Aqui. Então eu vou pegar daqui para cá. Vou pegar daqui para cá. Olha aí. Belezinha. Deu certo, né? Tá. Por que deu certo? É importante a gente entender por que isso acontece da maneira como acontece. Se eu criar um panel aqui, tá? Vamos lá. Ele vai me dar uma sequência, que é a sequência de pontos, tá? De acordo com a localização. Então ele tem um ponto 0, que vai ser, sei lá, vamos dizer que seja esse aqui. Aí o ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5. Se na distribuição, tá? Nessa distribuição de pontos, ele tivesse, sei lá, algum desses aqui trocado, e a gente até pode manipular isso, mas acho que não é bem o foco aqui. Tipo, troca a posição, esse aqui vem para cá, esse aqui vem para lá, né? Então, ele conectaria, no caso, o ponto 21 com o ponto 21 do que está aqui embaixo. Só que se isso aqui estivesse fora de ordem, ele ia começar a cruzar as linhas. Por que não está fora de ordem? Porque eles foram criados com a mesma lógica. Inclusive, dá para a gente fazer uma coisinha aqui, ó. Vamos dizer que a gente pega aqui. Para a gente não ter o risco de ter valores diferentes, a gente pode, né, manter os valores sempre iguais. Então, quando ele está conectado aqui, né, eu até não vou apagar porque eu quero mostrar uma coisa para vocês. Mas quando ele está conectado aqui, se eu mudar os valores aqui, ele vai mudar tanto no de cima quanto de baixo. E isso é bom para isso que a gente está criando agora. Ok? Então, é isso que acontece. Ele está conectando o ponto 0 dessa lista com o ponto 0 dessa lista, o ponto 1 dessa lista com o ponto 1 dessa lista e assim sucessivamente. Ok? Se você for reparar, a gente não tem uma linha construída, né, nesses pontos aqui. Então, eu acho que é interessante também a gente construir essa linha. Para construir uma linha que conecte variados pontos, a gente precisa de uma polyline. Aqui. Então, vou criar uma polyline aqui e outra aqui embaixo. Correto? Aqui. Aí eu vou aqui na polyline, ele sempre que você deixar o mouse parado, vai dizer assim, ó, mais ou menos o que ele precisa. Então, ele está pedindo os polyline vertex points, que é os pontos, basicamente. Então, ó, aí ele criou a linha, tá vendo? Tá facetado? Tá facetado, mas é porque ele está
conectando a partir dos pontos. Na verdade, toda linha curva ela é uma ilusão de ótica, né? Nos softwares, porque eles são calculados a partir de steps, que são basicamente, né, esses pontos que compõem a linha. Isso é outro assunto. E aí eu vou fazer esse aqui também. Perfeito, perfeito. Porém, vamos ver aqui. Vamos lá. Ele fez uma polilinha curva, né? E aqui também uma polilinha curva. Legal. Ok. Bom, a gente tem ainda algumas operações interessantes que a gente pode fazer, tá? A gente pode colocar um perfil, tá? Um perfil que ele vai percorrer essas linhas aqui. Esse perfil, vamos lá. Vamos usar a ferramenta Pipe, que é uma das mais simples. Depois a gente vai evoluir esse raciocínio. Então, quando eu uso a ferramenta Pipe, ele tem aqui, ó, as curvas, o raio e se ele vai se ele vai fechar. Bom, depois eu explico isso. Então eu vou pegar as curvas aqui e vou colocar aqui. Ó. Ele já preencheu. O que está acontecendo é que o raio está muito grande. Deixa eu diminuir aqui. Deixa eu colocar Deixa eu ver se... Quanto que está aqui? O 1 aqui é muito grande. Deixa eu editar aqui. Para editar o Number Slider, lembrando, clica com o botão direito, Edit, números racionais, né? E aí você pode colocar 2 casas depois da vírgula. Agora, vamos diminuir aqui. Bem. E vamos colocar o raio aqui. Ó. Melhorou? Melhorou. Dá para melhorar um pouquinho mais. Ó. Legal. Bacana. Eu tô com um probleminha na placa de vídeo aqui, vocês não reparem, tá? Ou se repararem, disfarçam. Bom. Feito isso, a gente também pode fazer, né, esse pipe ele percorrer a outra curva, né, as curvas que estão aqui. Deixa eu colocar aqui, pipe, curve. Aqui, ó. Certo? E vamos lá, vou colocar aqui curves. Aí, então temos a nossa pérgola, né? Super elaborada. Bom, eu poderia colocar um perfil quadrado aqui, um perfil até mais editável, mas vamos ver se a gente faz isso ainda nessa aula. Vamos ver se de repente a gente não faz isso mais adiante. Bueno, a partir disso a gente também tem uma outra opçãozinha aqui, que é fazer o loft entre essas curvas aqui e gerar uma superfície, que pode ser interessante, como se fosse um vidro entre as peças aqui ou por cima. Um vidro não, um vidro curvo, né? Seria meio caro de fazer dessa forma. Mas, sei lá, um policarbonato, alguma coisa que pudesse moldar a essa superfície aqui. Oh, meu Deus, vamos lá. Então, vamos ver... Deixa eu... Apertei Alt aqui, ó, e estou afastando, tá? Veja que o raio ele está conectado aos 3, então ele está parametrizando todos os raios dos pipes a partir do mesmo raio, igual eu fiz aqui, ó, no começo. Lembra? Então vamos lá. Agora, para a gente fazer o loft, a gente precisa fazer o loft entre essas duas aqui, né? Essas duas. O loft, para quem não conhece, mas eu acho que todo mundo tá meio familiarizado, ele é uma superfície que conecta duas curvas a partir de uma superfície. Então, se essas curvas elas tiverem perfis variados, essa superfície ela vai se moldar para fazer essa transição. Pelo menos essa é a ideia, né? Vamos ver.
Vou clicar 2 vezes aqui e vou digitar no Loft. Loft, legal. Agora eu vou pegar essa palhinha aqui, vou colocar aqui. E vou pegar essa com Shift pressionado e vou colocar aqui também. Ó, abemos superfície, né? Abemos superfície. Se a gente quiser, uma coisa que pode ser interessante aqui é... Porcaria. É mover um pouquinho essa superfície para cima, para ela não ficar entre as peças, né? Deixa eu colocar na vista lateral aqui. Isso. Então o que eu posso fazer? Vamos mover esse loft aqui para frente, certo? Vou usar a ferramenta Move. Eu pego essa geometria aqui e coloco aqui. E vou criar um vetor em Z, né? Porque eu quero mover ele no eixo Z. Vou conectar aqui, ó. Ele já moveu. E um number slider, se eu digitar 1.00, ele já vai me dar aquele number slider com as virgulinhas aqui. E aí a gente pode ter ele, ó, certo, bem posicionado. Cadê a perspectiva? Aqui, né? Então, o que é interessante, gente, que eu gostaria que vocês notassem, é que ele tá essa pérgola, ela tá toda parametrizada. Em que sentido? No sentido que, por exemplo, se eu mudar essa onda aqui, ó, olha só, ele já se adapta não só os perfis, né, da curva, como os perfis que conectam com a superfície também. Por quê? Porque foi assim que se construiu o raciocínio. Né? O raciocínio ele está todo conectado. Ele está ali facetado daquela maneira porque alguns comprimentos de onda eles precisam de mais pontos. Ó. Então, se eu, por exemplo, colocar aqui mais pontos, está começando a ficar meio pesado aqui. Meu computador não é dos melhores também. Aí. Opa. Deixa eu ver. Hora real. Deixa eu diminuir aqui. Tá. Tem essa questão. Deixa eu ver por que ele está fazendo assim. Aí. Tem muito da maneira como os pontos estão distribuídos para fazer para fazer essa curva, né? Deixa eu fazer um teste aqui rapidão. Aqui. Para apagar os elementos, você pode selecionar vários deles, clica com o scroll do mouse e vai no cara vendadinho aqui, ó. Aí. Fica aqui que ele fica mais leve para a gente entender como é que está acontecendo aqui as coisas. Então, deixa eu ver. Essa quantidade de pontos ele está gerando valores que influenciam, né, essa função que nós montamos aqui. E aí não só o comprimento, mas a maneira como a onda se propaga também são influenciados por esses valores numéricos aqui. É bem interessante. Deixa eu fazer algumas alterações aqui para ver como é que ele se comporta. Opa. Aqui não ficou muito legal, né? Aí cada valor aqui ele já
ele está dando o mesmo 69, 69. Começa a ficar um gráfico meio esquisito. Aí, vamos deixar 69, 79, 83. Vai ficar em 83, ok. Então, vamos deixar assim por enquanto, tá? Aí a gente vai ligar só os elementos que importam aqui. Esse aqui. Este aqui. E este aqui. Bom, eu acho que esse aqui ele já é um exercíciozinho interessante para a gente começar a entender essa questão da manipulação das formas, né? Controle-se. Vamos lá. E vamos ver, se de repente eu faço uma edição e eu substituo também aqui os perfis. Eu acho que seria um exercício interessante para a gente fazer, tá? Mas por hora é isso, pessoal. Agradeço a atenção de vocês e vamos explorar, vamos brincar um pouco mais. Pensem em outros tipos de gráficos que vocês poderiam montar, explorar, né? Vamos brincar um pouco com a ferramenta, tá? Talvez esse seja o final do vídeo, ou se não, se eu voltar a falar aqui é porque eu editei e coloquei um pouquinho mais, que é inserir outro tipo de perfil nessa superfície aqui, tá bom?